professora Clarice, professora Milka, para poder falar um pouco, esclarecer a comunidade científica da UFRJ sobre o ebola e o surto que vem acontecendo lá na África. A professora Clarice é uma especialista em virologia, ela não trabalha com ebola, acho que ninguém que trabalha com ebola, mas ela vem estudando sobre o assunto e se ofereceu a falar sobre ele. O professor Milka também é um virologista, né, de muitos anos, décadas, e mas eu quero. Tem o bônus e o ônus, né? Então ele participa do Ministério da Saúde, da parte de vigilância sanitária, e vem trabalhando junto com o pessoal, com as pessoas do setor, para poder tentar trabalhar com os dados sobre a questão da transmissão para o Brasil e como o governo brasileiro vai poder trabalhar com esse problema. Essa mesa redonda é uma iniciativa de um recém-criado programa avançado de virologia que agrega alguns professores de virologia do CCS. Não só está aberto para toda a comunidade, para quem quiser participar dos seminários são quinzenais. Existe uma lista, que chamamos PAVI. Quem pode mandar e-mail para poder se cadastrar e receber o anúncio dessas palestras. É um fórum de discussão dentro da área de virologia, uma iniciativa que nós estamos tentando implementar aqui no CCS para poder agregar os professores da área. Caso não consigam receber entrar no PAVI para se cadastrar, manda e-mail para mim que eu cadastro a pessoa e as pessoas passam a receber os e-mails. Então, eu gostaria de agradecer a professora Clarissa, né, que faz parte do PAVI, a criadora do PAVI, e para começar a sua palestra. Obrigado. Obrigada, Ronaldo. Então, só para o Renato e o Ronaldo tiveram essa ideia de fazer um simpósio, uma mesa redonda sobre a questão do ebola. Então, é só para esclarecer, como o Ronaldo falou, eu não sou especialista, né, em filovírus, em ebola, bem longe disso, eu sempre trabalho, meu trabalho sempre foi com foxvírus, mas de qualquer coisa isso nasceu de seminário dentro do laboratório, então é uma coisa bem incipiente, né, que eu quis apresentar para a gente discutir no laboratório com os alunos, acabei apresentando para a biofísica e depois agora aqui. Então, enfim, tem obviamente muitas coisas também que eu desconheço sobre filovírus, né. Então, só para localizar, quem não conhece o vírus ebola, né, ele pertence à família Filoviridae, né, são vírus filamentares, com esse tipo de estrutura, envelopados, com genoma RNA fita simples negativa, tá, não segmentado, em torno de 19 mil pares de base, e que contém 7 genes. O fato dele ser fita negativa é uma coisa que eu falei isso na biofísica, eu acho muito importante de lembrar, porque isso significa que o genoma dele não é infeccioso, quer dizer, se o vírus estiver desprovido de suas proteínas, o genoma não consegue produzir novas partículas virais se ele penetrar na célula hospedeira, e isso é muito interessante no caso de um vírus que tem tamanha virulência, porque você pode fazer uma manipulação, por exemplo, para diagnóstico, num laboratório comum, como se manipulasse qualquer ácido nucleico, né? Então, diferente de genomas, por exemplo, de vírus da dengue, de poliovírus, que são genomas infecciosos. Então, aqui está o genoma dele, constituído de 7 genes, aqui está a estrutura filamentar, ele é constituído de um núcleo capsídeo, né, que contém o RNA dele, o genoma, associado à polimerase, que ele precisa carregar na partícula viral, e que está, então, envolvido com a nucleoproteína, formando o núcleo capsídeo de simetria helicoidal. Tá? Esse núcleo capsídeo é envolto por uma capa proteica, né, que seria a matriz, que está aqui embaixo, que são essas bolinhas marrons, né, e que formam um substrato para o envelope lipoproteico, que é salpicado de glicoproteína. Só tem um tipo de glicoproteína, uma única proteína,
foco de estudos em ebola, por conta de produção de vacinas, né, tentativas de produção de vacinas, a proteína responsável pela entrada, reconhecimento, ligação com receptor de celular e fusão também. Então, é uma proteína importante para alvo de estudos. Quanto à classificação, os filovírus são compostos de 5 gêneros. Aqui, esse primeiro gênero, o coevavírus, é o gênero mais recente, ele foi descoberto há muito pouco tempo. Ele infecta, só tem uma espécie de oviovírus, porque ele infecta morcegos de uma determinada caverna na Espanha, não infecta humanos. Esse outro gênero, Marburg-vírus, né, é constituído por uma única espécie. O Amilcar vai falar um pouco do Marburg, que também causa uma febre hemorrágica, eu não vou falar dele. Só do gênero ebola-vírus, que é constituído de 5 espécies. A primeira espécie, que é o Reston, ele infecta humanos e primatas não humanos, mas ele só causa doença em primatas não humanos. Tá? Ele só é encontrado nas Filipinas e já houve surtos nos Estados Unidos e na Itália com o Reston, mas foi por macacos importados das Filipinas. Então ele não ocorre naturalmente em outros lugares, senão nas Filipinas, até agora, pelo menos. Né? Mas também ele não causa doença em humanos. Essas 4 outras espécies ocorrem apenas na África até o momento. Então existe o ebola-vírus typhoid, que até hoje não causou nenhuma morte. Ele infectou uma pessoa apenas na Costa do Marfim e matou vários chimpanzés. Essa pessoa era uma pesquisadora que estava fazendo a necrópsia dos chimpanzés. O bundibúguio, que foram 2 surtos na África ele causa uma febre então, hemorrágica também, né? O typhoid também, uma febre hemorrágica, e 2 surtos na República Democrática do Congo e Uganda. Os 2 mais estudados, e também porque tem o maior número de surtos, são o ebola-vírus Sudão e o ebola-vírus Zaire. O Zaire é o mais virulento, foi o primeiro a ser descoberto e é o vírus que está causando o surto atual no oeste da África. Então, como vocês sabem, o ebola-vírus é o agente etiológico da doença do vírus ebola, é assim que é chamado hoje em dia. Antigamente era chamado de febre hemorrágica do ebola. Hoje em dia não se usa mais esse termo, porque nem todos os casos são hemorrágicos. Na verdade, a maioria não é, na verdade, hemorrágico. Então, a gente chama hoje de doença do vírus ebola. A primeira espécie descoberta foi em 1976, foi a espécie do Zaire, foi aqui na República Democrática do Congo, ex-Zaire, né? Num surto que ocorreu perto do rio Ebola. Por isso que levou o nome, né? O vírus Ebola tem esse nome. E houve, logo em seguida, um surto praticamente simultâneo no Sudão, aqui, pelo vírus Sudão. Então, esses foram os 2 primeiros. O vírus Ebola, então, classificado como um agente de risco do grupo de risco 4, então ele só pode ser manipulado em nível 4 de segurança, por isso que o Ronaldo falou que ninguém trabalha com vírus no Brasil, né? Nós não temos nenhum laboratório máximo de segurança no Brasil, então ninguém manipula o Ebola. Ele é classificado dentro da categoria A de potenciais ameaças biológicas pelo CDC, embora ele não seja o primeiro vírus, o primeiro é o vírus da varíola, mas ele está dentro da classificação de potenciais ameaças biológicas. É uma zoonose, né, a doença, quer dizer, existe um reservatório que o mais provável seja o morcego, e ele também infecta primatas não humanos e outros vertebrados. A taxa de casos de fatalidade gira entre 50% e 80%, podendo alcançar 90%. Quer dizer, 90% é o que a imprensa divulga muito, mas isso são casos raros, eventuais, normalmente com um pequeno número de casos, até para se definir, meio difícil dizer os 90%. Normalmente é em torno do que está a taxa atual desse surto, que é em torno de 50%. E aí eu acho que é importante colocar, para quem não tem essa noção, o vírus Ebola ele não é altamente contagioso, tá? Ele tem uma taxa de transmissão para contatos secundários de 1 a 3, quer dizer, o número de reprodução básico dele é de 1 a 3, que é baixo, se você comparar, por exemplo, com o vírus do sarampo, é de 15 para 17 contatos secundários a partir do primeiro caso.
pólio está em torno de 8 a 9, então o ebola não é altamente contagioso. Então daí até facilita a contenção dele. A gente vai chegar nisso na hora de falar do surto na África, por que então não está conseguindo conter o surto lá. Agora, o problema é que ele é altamente infeccioso e altamente virulento. Então, altamente infeccioso significa ele ter um contato com o hospedeiro, ele causa uma doença fácil, quer dizer, você não vai ter ebola assintomática, né, complicado, não descrito, e ele é altamente virulento. A doença que ele causa realmente é um estrago muito grande para a pessoa que está infectada. Mas ele não é altamente contagioso. Na verdade, quase todos os vírus de grupo risco 4 não são altamente contagiosos, exceto varíola, que é altamente contagioso, e altamente virulento e altamente infeccioso. Mas é tudo altamente. O ebola não é, assim como os outros de risco 4. Então aqui está a lista de todos os surtos até hoje na África, tá? Com ebola. Eu coloquei a taxa de casos de fatalidade só de alguns deles, para vocês verem, fica naquela faixa que eu falei. Tá? Então, a maior parte é com o ebola Zaire ou com o ebola Sudão. Tá? O Typhoid só foi um caso, sem morte, de uma pessoa, e todos os outros, a maioria do Zaire. Então, vocês vejam aqui, está o surto atual, completamente diferente, né? Os números, não tem nem o que comparar, a gente tem muito mais casos hoje em dia do que somar todos os casos de ebola que a gente já teve, assim como agora a taxa de casos de fatalidade está em torno de 50%. E nós estamos com um surto paralelo na República Democrática do Congo, independente do surto do oeste da África, que está com uma taxa um pouco maior, mas também a gente tem um número menor de casos. Isso aqui foi atualizado com a última atualização da OMS, que foi em 7 de setembro, foi a última atualização do número de casos. Então, os surtos que acontece desde 1976, se concentram mais na África Central, tá? São esses aqui, com um surto do Typhoid aqui na Costa do Marfim e um caso importado na África do Sul, onde foram 2 mortes, se eu não me engano, de pessoal da área da saúde. E aqui são os casos atuais, né? Então, em Guiné, Serra Leoa, Libéria, Senegal e Nigéria. Na floresta, o vírus tem um ciclo zoótico em morcegos de frutas, tá? E eventualmente ele então sai, né, da floresta, então as pessoas vão até a floresta e ele infecta aqui no ciclo zoótico, ele infecta então vertebrados, primatas não humanos e alguns outros vertebrados. E também passa para humanos e aí a transmissão fica entre humanos. O surto atual, pelo que se pode saber até o momento, só foi responsável por uma introdução. Quer dizer, só houve uma introdução em dezembro de 2013 e até hoje está sendo transmitido só de homem para homem. Não houve segunda entrada a partir de um animal. Então, quais são os sinais e sintomas? Tá? A incubação de 2 a 21 dias, como você já deve ter visto na imprensa. Durante esse período não há transmissão do vírus, tá? Durante a fase de incubação. Isso dificulta um pouco o controle epidemiológico, porque é uma incubação que pode ser longa. Em 21 dias uma pessoa já pode ter viajado no mundo inteiro. Fica difícil traçar onde exatamente ela se infectou, embora o vírus só se encontre na África, né? Os sintomas iniciais são tipo flu-like, só que com algumas características. Quando a pessoa vai a óbito, isso ocorre em torno de 6 a 15 dias, normalmente entre 8 a 10 dias vai a óbito, no caso de mais grave, né? De uma doença mais grave. Os sintomas típicos são febre bem alta, principalmente fraqueza, diarreia, vômito, dor abdominal, que é muito característico, tá? Obviamente dor muscular, etc. E em alguns pacientes, isso eu queria chamar a atenção, por isso que saiu o nome da febre hemorrágica, caiu esse nome, porque em torno de 40% de infectados é que se tem algum rastro cutâneo, que pode ser na forma de petequias, como está mostrado aqui nesse macaco, ou equimoses, enfim, outros tipos de manifestações hemorrágicas mais leves, mesmo assim 40% dos infectados associados com esses outros sintomas. Essas manifestações hemorrágicas ocorrem no pico da doença, próximo a essa fase terminal, e realmente um sangramento mais extenso, como muitas vezes a gente vê a fotografia na imprensa, um sangramento pelos olhos, ouvido, nariz, enfim, várias partes do corpo, realmente em muito poucos casos, tá?
Em estágios então, mais avançados, aí vai levar, então você vai apresentar outros sinais de convulsões, né? E acaba então o indivíduo indo a óbito. Clinicamente, o que é importante é que a doença do vírus ebola ela pode ser facilmente confundida com várias outras doenças, virais ou não virais. Malária é o mais comum, tá? Então, por exemplo, saiu um trabalho recente agora em setembro mostrando que 17% em Serra Leoa das pessoas testadas positivos para ebola também eram positivos para malária. E é um quadro muito similar quando chega no hospital. Então, esse é um problema que atrasou muito a notificação do OMS de ser uma febre hemorrágica do tipo ebola. Dengue, febre de Lassa, West Nile, febre, isso tudo é doença viral, né? Febre amarela, Rift Valley, chikungunya e outras doenças que são facilmente confundidas e que, por exemplo, a febre de Lassa é endêmico no oeste da África. Então, esse foi outro problema até se desconfiar de ebola, tá? Porque é muito facilmente confundido clinicamente. Quanto à patogênese, esse vírus está presente em todo e qualquer fluido corporal, então todas as secreções, sangue, urina, saliva, fezes, lágrimas, sangue, suor, tudo. Então a porta de entrada vai ser por mucosas ou descontinuidades na pele, ou introdução via parenteral, claro, tendo contato com essas secreções. E com base em modelos de primatas não humanos, o que se sabe é que as primeiras células infectadas, né, ou seja, os primeiros sítios de infecção seriam monócitos, macrófagos e células dendríticas, havendo uma liberação forte de citocinas e quimiocinas, com recrutamento de monócitos e macrófagos, amplificação da infecção, com isso, produzindo alta viremia. Quem aqui, nós estamos dentro de um seminário do Pavir, né, com muita gente da virologia, tem ideia do que é você ter, por exemplo, 10 a 8 PF por ml no soro, quer dizer, a pessoa vírus pra caramba isso, né? Uma quantidade absurda, a gente consegue isso em condições ótimas de laboratório para produzir vírus. Então, isso é o que acontece, pelo menos são os dados da literatura. Acompanhado disso, tem uma massiva apoptose de linfócito bystander e já tem um trabalho muito bacana, quem quiser consultar, é muito bonito esse trabalho, porque foi o primeiro trabalho com soro de sobre pacientes não sobreviventes e sobreviventes, fazendo uma associação estatística, quer dizer, então já está associado o desfecho fatal da doença devido a tanto a ter apoptose nesses linfócitos bystander e liberação desses citocinas, o que lembra muito até o que acontece, né, com outras febres hemorrágicas. Então, aqui são outras células que são preferencialmente infectadas e, obviamente, vão causar destruição, né, vai ter destruição desses tecidos pela replicação viral, assim como o aumento da permeabilidade vascular e levando, então, ao choque em último caso, no caso de óbito, né? Ou a recuperação do paciente, se ele conseguir superar tudo isso. Então, a transmissão realmente é por contato com os fluidos corporais, tá? Com secreção, etc. Qualquer tipo de secreção. É importante lembrar que o ebola já foi encontrado no sêmen de pacientes até 90 a 100 dias após a infecção, quer dizer, muito depois, 3 meses após a recuperação, ele ainda pode passar a doença, né, haver a transmissão por contato sexual. E então, obviamente, tem que se evitar objetos contaminados com fluidos de pessoa doente e os animais infectados. Lembrando que ele não é transmitido pelo ar, água ou alimentos. Bom, na África é um problema muito sério, né? Então, assim, no caso, devido aos hábitos, eu não gosto de colocar muito isso, pode parecer que são hábitos que a gente coloca as pessoas mais selvagens. Não tem nada selvagem, são só hábitos das pessoas que usam muito da caça, né, e do esquartejamento de animais da floresta, né, animais como macacos, chimpanzés, morcegos, para alimentação. Então, esse é um grande problema que tem que ser evitado porque há um contato. Só que isso não é a fonte primária da manutenção do vírus no surto. Vocês estão vendo, houve só uma introdução no caso do surto e o vírus está se mantendo circulando até hoje. Você sabe qual foi essa transmissão desse surto que teve agora? Foi alimentação? Foi... Não se sabe. Não se sabe. Não. E é claro que lá há uma precariedade enorme no sistema hospitalar e de saúde, então esse é um problema. E esse é um dos maiores problemas. 60%
dos casos estão associados com pessoas que compareceram ou manusearam o corpo. Quer dizer, quando compareceram ao funeral ou manusearam os corpos. Isso não tem nada de muito diferente do que a gente tem aqui. No Brasil e em outros países é costume lavar o corpo antes de enterrar, beijar o corpo durante o velório. Isso é comum. A questão é a pessoa entender, é comum, né? Mas assim, a pessoa entender que numa situação dessa isso não pode ser feito. Aí é que está o grande problema na África, porque as pessoas são muito resistentes a não fazer determinados tipos de procedimentos que eles fazem normalmente nos funerais. E aí está o grande problema, a gente vai falar nisso um pouquinho adiante. Então, o tratamento, não há terapia licenciada, né, até o momento. O tratamento é puramente sintomático para manter o bem-estar do paciente, então fazer toda a reposição dele que precisa, manter pressão, enfim, tudo que for necessário numa unidade de cuidados intensivos. E quanto mais cedo, melhor. Isso está mais do que provado. Quanto mais tarde, maior a idade do paciente, pior, quer dizer, menor é a chance de recuperação, né? Então, maior a chance de evoluir para óbito. Algumas terapias são bem promissoras, vocês já ouviram falar do ZEMAR, que está na imprensa, né? Ele na verdade, constitui um pool de anticorpos monoclonais, que estão aqui descritos, tá? Que foram misturados. Ele não foi ainda avaliado em humanos, exceto essas tentativas que foram feitas com pessoas, né? Quer dizer, um uso, que eu não sei em português como é que eles chamam compassionate use da doença, quer dizer, autorizado compassional mesmo. Então, eles foram utilizados nesses 2 americanos que sobreviveram. O padre espanhol já não sobreviveu, mas é uma pessoa de 75 anos, comparado com a idade do médico, que tem 30 e poucos anos, que sobreviveu, então existe uma questão de idade. E, de qualquer forma, um número muito pequeno de casos em humanos para se avaliar a eficácia, né? Agora, saiu um paper agora, olha, em agosto, na Nature, mostrando que ele foi 100% eficaz em 18 animais tratados com o ZEMAR, 18 macacos, 5 dias pós-infecção. Com isso, está apostando muito no ZEMAR como sendo a droga, importante. Os Estados Unidos já investiram então, em torno de 25 milhões para a produção e aprovação em 18 meses pelo FDA e podemos chegar a 42,3 milhões de investimento para que o ZEMAR saia o mais rápido possível. Existe essa outra droga que também não está ainda em testes clínicos, está em um análogo de nucleotídeo, que inibe a RNA polimerase viral, que tem em culturas de células, pelo menos, e camundongos, ele foi bem interessante. Existe outro TKM-EBOL, que na verdade é um siRNA, uma terapia de siRNA, que está em testes clínicos, fase 1 de testes clínicos, pelo Canadá. E as vacinas começaram agora em setembro, os testes, com a primeira vacina. Todas elas são com vetores adenovirais, até onde eu saiba. Então, chega no surto na África. Bom, o surto começou então na Guiné, como vocês devem saber, nessa região de floresta, que faz fronteira aqui com Serra Leoa e com a Libéria, principalmente nessas 2 cidades, que eu aqui não sei falar o nome, eu falo Guequetu, não tenho ideia se é assim que se fala, e Macenta, chegando até a capital, né? Então, esse é o primeiro surto de ebola a atingir regiões urbanas e as capitais, e até hoje é o surto de maior proporção, que já se tem notícia, né? Desde 1976. Ele não é considerado o primeiro surto, em termos de surto, sim, no oeste da África, porque aqui na Costa do Marfim foi um caso apenas humano e não houve óbito, né? Então, em humanos é o primeiro surto grande, no oeste da África. Um timeline do surto foi publicado nesse trabalho em abril de 2014. Vocês vejam só, em 10 de março, as autoridades dessa cidade, vou mostrar depois a foto da cidade, elas alertaram o Ministério da Saúde da Guiné e aos Médicos Sem Fronteira, que trabalhavam no projeto lá de malária, sobre uma doença que eles chamaram até de misteriosa, foi o termo deles, né? Misteriosa, não identificada, né? Que causava febre, vômito, diarreia e apresentava alta mortalidade. Isso é 10 de março. Aí o Ministério da Saúde da Guiné mandou equipes para o local em 14 de março, os Médicos Sem Fronteiras mandaram uma equipe em 18 de março e a OMS só foi notificada em 23 de março. Aí imediatamente amostras foram para a Alemanha e para Lyon e 15 dos 20 soros testados foram positivos para o ebola.
Então, olha só, em março foi tudo modificado, em março já começaram a detectar os primeiros casos na Libéria, em maio em Serra Leoa, em julho houve um caso por transporte, um caso na Nigéria, né, por transporte aéreo comercial, né, em avião mesmo, que a pessoa viajou já doente. E aqui foi uma pessoa da Guiné que passou andando aqui pela fronteira, né, para o Senegal, agora em agosto. Então esses são os 4 países afetados, os 5 países afetados até o momento. Esse trabalho de abril de 2014, ele traçou até o primeiro caso de ebola, como você tinha perguntado, Ana. Então, eu botei só uma parte, porque não dá para mostrar todo, mas é uma coisa que caracteriza muito bem o que é um surto com febre hemorrágica na África. Exatamente o mesmo padrão em todos os surtos que eu li até o momento. Aqui, a primeira coisa, eles dão uma microscopia eletrônica, e isso facilita demais, porque só filovírus tem essa morfologia, né? Então isso facilita pra caramba a identificação, pelo menos. Acho que sendo qualquer um dos filovírus, sendo Marburg ou Ebola, já é bravo do mesmo jeito, né? Então já dá para tomar as medidas necessárias. Mas olha só, eles passaram o primeiro caso em dezembro, 2 de dezembro de 2013. Então a notificação só chegou em março. Então de dezembro a março já deu para espalhar. Se tivesse sido notificado no começo, com certeza a gente poderia ter um outro quadro no momento. Mas vejam bem, olha, uma criança de 2 anos, com febre, né, sangue nas fezes, vômito, ela começou com sintomas dia 2 de dezembro, morreu 6 de dezembro. Depois a irmã dela com 3 anos, com os mesmos sintomas, 25 de dezembro os sintomas, morreu 29 de dezembro. A mãe dessas crianças morreu dia 13 de dezembro. A avó morreu 1º de janeiro. A enfermeira do hospital dessa região começou no dia 29 e morreu dia 2 de fevereiro. A parteira da vila também morreu dia 2 de fevereiro. Aí, familiares dessa parteira que tomaram conta dela, né, o familiar também começou no dia 4 de fevereiro, morreu 11 de fevereiro. E aqui, a irmã dessa avó aqui, né, que foi ao funeral, começou no dia 20 de janeiro, morreu 26. E também, aliás, e outras pessoas que foram ao funeral. Então, isso caracteriza muito o que acontece em todos os surtos de febre hemorrágica. É uma coisa muito intrafamiliar, associada a funeral e agentes de saúde. O ciclo sempre começa com essas pessoas, sempre tem essas pessoas envolvidas. E então, nesse trabalho, eles identificaram o vírus responsável, né, que mostrou 97% de identidade com o Ebola Zaire, né, que é o que está circulando, ele é um pouco diferente. De qualquer forma, vejam que todos os pacientes foram negativos para a febre de Lassa, que eu botei isso aqui embaixo só para mostrar que febre de Lassa causa em torno de 5 mil mortes, pelo menos acha-se que causa em torno de 5 mil mortes por ano na África Ocidental, né, no oeste da África, e é uma febre hemorrágica, então a gente não sabe até quanto isso vem sendo confundido com febre de Lassa. Né? Ou nem se tudo isso é febre de Lassa, pode ser várias outras doenças hemorrágicas. Né? Então o vírus já foi identificado como sendo um Ebola Zaire, tá? E aqui, para mostrar apenas um trabalho que saiu agora em 12 de setembro, sequenciando 99 genomas de vírus de Serra Leoa, esse é só de Serra Leoa, mostrando que eles já divergiram do Ebola da Guiné, tá? Que foi aquele que eu mostrei anteriormente, quer dizer, que o outro trabalho de abril sequenciou. Eles mostram nesse trabalho que houve a entrada em Serra Leoa, a entrada em Serra Leoa já foi de 2 vírus diferentes, 2 clusters, cluster 1 e cluster 2, foi o que entraram em Serra Leoa, e já agora tem a presença de um terceiro, quer dizer, já está obviamente sendo um vírus de genoma RNA, tá, é esperado que comece a acumular mutações e isso vai se fixar, tem que ver só quais as mutações que vão se fixar e o que isso vai gerar. Isso não se sabe, pode não ter relevância nenhuma para a infecção, como pode ter. Quer dizer, né? Esse trabalho é uma coisa bem, assim, eu achei chocante, porque quando eu vi esse trabalho saiu antes online, né? Quando eu peguei você desce o trabalho até o final, no final tem uma in memoriam
para 5 coautores que morreram de ebola, né? Um negócio impressionante, lá de Serra Leoa, 5 coautores não viram o trabalho de sair. Né? Bom, então, isso aqui eu acho interessante, saiu no New England Journal of Medicine, do dia 20 de agosto, uma opinião, uma perspectiva da diretora-geral da Margaret Chan, da diretora-geral do OMS. A primeira frase dela desse comunicado, dela não comunicado, uma perspectiva dela sobre a opinião sobre o surto no oeste da África, é esse aqui, né? Muitas pessoas me perguntam por que o surto é tão grande, tão grave e difícil de conter. E a resposta que ela tem é uma palavra só, que é pobreza. E realmente essa é a verdade, né? Assim, tem que ser bem claro. Você tem 1 a 2 médicos para cada 100 mil habitantes nessa região e concentrados na área urbana. Você tem 1 a 2 médicos por 100 mil habitantes na área urbana, é 0, obviamente, nas outras regiões. Você tem questões socioeconômicas e culturais fortíssimas, importantes. 60% dos casos foram traçados com algum envolvimento em rituais de funeral. E aí a participação dos líderes comunitários e tentar convencer as pessoas de que numa situação dessa tem que se evitar ter contato com o corpo durante o funeral é difícil. Nos povoados, nas vilas onde isso se conseguiu, como essa vila aqui na Guiné, em 3 semanas reduziu pra caramba o número de novos casos. Então você vê a importância que tem que ter a participação dos líderes comunitários para conseguir convencer a população. E tem esse trabalho interessante desse autor aqui, morou 10 anos nessa região da Guiné. Então ele tem um trabalho interessante onde ele coloca uma série de perguntas. Eu pulei as várias perguntas, vou deixar só uma, que eu pulei por causa do tempo, né? Então, essa pergunta é interessante, quer dizer, por que na Guiné, por que esse surto dessa forma aqui? Então ele coloca que as pessoas têm uma ideia que as febres hemorrágicas começam nas regiões mais remotas e nas florestas como uma coisa meio misteriosa que surge do nada e ataca as pessoas, né? O pessoal gosta muito do termo ataca as pessoas, mas não é bem assim, quer dizer, realmente você tem condições ecológicas e biológicas que favorecem o aparecimento de doenças se o homem começa a invadir a floresta, por questão de novos hospedeiros, etc. Isso existe. Agora, o que define se a partir desse primeiro caso isso vai gerar um surto da proporção atual, ou se vai gerar 1, 2, 3 casos que vão ser contidos, isso obviamente tem a ver com a condição sociopolítica e de saúde daquele país, daquela região. Tá? Então ele põe fotos dele, né, quando ele morou lá. Essa já foi uma região de floresta que foi devastada, a floresta está aqui atrás, lá na própria região onde começou o surto, né? E essa aqui é a cidade onde começou o surto, dessa Requetu. Então isso aqui a gente, não sei, aqui a gente nem considera isso uma cidade, né? Um povoado, é um povoado também, acho que para lá, mas enfim, condições nem zero de saúde, de tudo, né? Não tem condição nenhuma, isso aqui não vai ter nem rede elétrica, então assim, uma situação deplorável você considerar que vai acontecer um surto aí, nessa região. Ele então discute no trabalho, que eu acho muito interessante para entender por que o surto está assim, o fato de Serra Leoa e Libéria ainda sofrem os efeitos de vários anos de guerra civil. A Guiné passou muitos anos na mão de um governo corrupto e ineficiente, não deu a mínima para a questão de saúde, educação, etc. Dentro do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, de 187 países, a Libéria tem posição 175, a Guiné é 179, Serra Leoa 183, quer dizer, está tudo lá embaixo, né? O Brasil é 79, então a gente está um pouco melhor. A guerra civil nos países vizinhos levaram a fuga em massa há um tempo atrás, fazendo campos de refugiados nessa mesma região da Guiné. Agora não tem mais os campos de refugiados. Mas tudo isso contribuiu para desmatar, né, a floresta, para ocupar novos espaços, porque tinha uma superpopulação no local, busca por minérios e pedras, que é uma riqueza da Guiné, então as pessoas entram nas cavernas para buscar essas riquezas, busca por madeira para ter carvão, caça para alimentação, então aumenta o risco de exposição a patógenos, né? E quando uma pessoa fica doente nessa situação,
essa pessoa procura um centro de saúde, que eu imagino como deva ser o centro de saúde, baseado na cidade que a gente viu, quer dizer, deve ser um posto de saúde super precário. Como vocês viram naquele traçado que teve, as enfermeiras não têm, obviamente, nenhum aparato de proteção nem nada, elas são infectadas. E também um primeiro paciente, ninguém nunca vai esperar uma febre hemorrágica, né? A pessoa chega com vômito, diarreia, ela se infecta, a pessoa não pode ir para o centro de saúde, volta para casa, então infecta todos os seus familiares e aí recorre à parteira, quem for ligado à área de saúde na vila. E fora os outros pacientes desse posto de saúde, que obviamente também devem acabar sendo infectados, né? Então isso aqui que ele fala é exatamente o quadro que a gente viu na hora de traçar os surtos nesse último agora na Guiné, né? Então olha a situação como é que estava agora sexta-feira, em 12 de dezembro, né? Esse é o número de casos durante as semanas todas de surto. A Libéria está na situação pior possível de todos os países, tá? O tempo de dobrar o número de casos, em média, é 34,8 dias, sendo que na Libéria o número de casos tem dobrado na semana, tá? Na última semana foram 400 casos, na penúltima semana foram em torno de 200 casos, então está realmente dobrando na Libéria. Serra Leoa teve 200 casos na última semana, são os dois países onde a situação está pior, né? A gente está com hoje esse número de casos, com esse número de mortes. Vocês vejam que quase 50% dos casos nos últimos 21 dias, então a situação agravou nos últimos dias, né? A OMS já decretou que a Libéria não tem nenhum leito disponível para nenhum paciente de trombose, em nenhuma parte do país tem mais leito disponível na Libéria. Na Nigéria a situação conseguiu ser controlada, 21 casos com 8 mortes. No Senegal, 3 casos, 1 confirmado, 2 suspeitos e nenhuma morte. Tá? Isso aqui eu vou falar o que eu acho que está acontecendo, né? Então, veja bem, essa é uma declaração da OMS de 12 de setembro, que até o momento não há qualquer sinal de retração da epidemia no oeste da África, principalmente nos 3 países mais afetados. E estima-se 6 a 9 meses para que haja controle. Tá? Então, olha aqui o número de casos por dia. Tá? Por dia. A Libéria está indo, né, direto aqui, né? A Guiné fica meio num vai e vem. E aqui, se a gente olhar aqui esse número de reprodução efetiva, vocês vejam, só para quem não conhece esse tipo de valor, né? Então, abaixo aqui, o RT abaixo de 1 significa que a epidemia está decrescendo, que ela está sendo controlada. Acima de 1, a epidemia está decrescendo, desculpa. Aqui a epidemia está crescendo. Né, não está controlada. Então, a epidemia nesses 3 países está aqui em cima, o valor para a Serra Leoa 1,4, 1,7 para a Libéria. Esse trabalho, aqui saiu agora, um amigo que me passou, até eu não conhecia ele, muito interessante, é um trabalho bem matemático, né? Então, assim, epidemiológico, não é experimental nem nada assim, com o vírus, mas o que ele tem de uma coisa interessante, ele faz uma previsão qual seria o pior cenário, que ele acha mesmo, os autores acham que não vai acontecer, mas seria extrapolando o pior cenário com base nessas taxas aqui, se não mudarem e se nada for feito, por exemplo, que está sendo feito, simplesmente não está se conseguindo controlar, mas está sendo feito. Mas num pior cenário, a previsão por esses cálculos todos que chegaram aqui é de você ainda ter, este ano ainda, em torno de 70 mil mortes ou 270 mil na Libéria. Que os próprios autores acreditam que isso não vai acontecer, porque isso seria um caso da epidemia estar se alastrando sem ninguém fazer nada absolutamente, né? Que não é o caso. Então, eu queria lembrar mais uma vez que ele não é altamente contagioso. Né? Então, a resposta e a contenção para o ebola tem que ser feita com base no isolamento de contato. Quer dizer, ele é um vírus que tem baixa taxa de transmissão. A pessoa fica hiperdebilitada rapidamente. Quem tem ebola não vai sair andando pela cidade, passeando, como se estivesse com uma gripe leve, né? Um sintoma. Então, essa pessoa fatalmente vai ficar em casa reclusa, no caso, né? Ou vai procurar um hospital. Então, tem como se fazer o controle. Tanto é que a gente tem que no Senegal foi um caso que não morreu, né? Um caso confirmado e 2 casos
que ainda estão sendo investigados. Isso porque no Senegal tem uma sede do Instituto Pasteur em Dakar, que é que está tomando conta da situação. Quer dizer, controlando, havendo um controle inicial e bom, efetivo, com essas medidas aqui de estabelecimento de isolamento de contato em centros de tratamento intensivo, o pessoal usando adequadamente todas as proteções necessárias, né, os equipamentos de proteção individual, estabelecimento de um controle de infecção geral nesses locais, né, rastreamento super meticuloso de todos os contatos e quarentenas, chega a ser um negócio detetivesco, mas tem que ser feito, e conscientização da população local para mudanças importantes nas práticas e hábitos culturais. Aqui tem sido um grande problema, né? Então, os países que conseguem, a epidemia não se alastra, né? Como aconteceu no Senegal. Eu gosto de dar esse exemplo do vírus Marburg na Alemanha. Ele foi descoberto na Alemanha em 1967 com macacos que foram importados. Gente, a gente está falando de 1967 e a taxa de caso-fatalidade foi de 23%. Entendeu? Então, né, muito tempo atrás, era a primeira vez que eles viam a doença e conseguiram controlar. Então, é questão de como lida com isso. E a Nigéria, que também conseguiu controlar um caso importado, que veio de avião, ficou todo mundo de quarentena no hospital, até o final desse mês, até agora, mês de agosto, eram apenas, se eu não me engano, 8 a 12 casos apenas, né? E aí o que acontece é que aí que não pode acontecer, não pode falhar. Um contato escapou do hospital. Esse homem escapou do hospital, fugiu de Lagos, foi se hospedar num hotel em Port Harcourt, numa outra cidade. No hotel ele começou a piorar, passou mal, chamou um médico, o médico, ele sobreviveu. O médico que atendeu, ele, não é assim, questão, ele sobreviveu. O médico que atendeu se infectou, né, então, com ebola, também continuou trabalhando, passou 2 dias começando a se sentir mal, mas foi ao trabalho, ainda operou pacientes e morreu. Conclusão, por causa desse indivíduo que escapou, tem 451 pessoas em quarentena. Para ver, são todos os contatos de todo mundo, porque, né, porque aí vai espalhando. Então, isso aqui é importante de fazer. E essa é a dificuldade que está tendo na Libéria. Serra Leoa decretou um estado de quarentena, ninguém sai de casa. E tem um dia aí que eu acho que ninguém vai sair de casa para nada. Todo mundo trancado em casa. Você tem que ter quarentena quando chega num ponto onde você não consegue mais traçar quem não teve contato com paciente com ebola. Tá? Então, se eu acho que isso vai se tornar uma pandemia mundial, eu acho que não. É uma coisa completamente diferente, apesar de não estar tendo o controle que deveria ter em alguns países, eu acho que não se torna uma comparação só com o SARS. Vocês vejam que o SARS começou em 26 de fevereiro de 2003, foi a 22 de maio, quer dizer, um período semelhante do que a gente está vivendo em termos de tempo, e a gente já tinha 8.046 casos de SARS, com 682 mortes nesse período. Tá? Mas é outro tipo de transmissão, tem, enfim, transmissão respiratória, o contágio é muito mais, né, eficiente. Então, por isso que eu acho que não vai se tornar algo desse tipo, né? Então, eu estou acabando, eu só queria falar o que a OMS fez quanto isso. Entre 6 e 7 de agosto, eles reuniram um comitê formado por experts em ebola. Essas pessoas são do International Health Regulations, que é um acordo que existe esse International Health Regulations, na verdade, é um acordo de 196 países, coordenado pela essa parte da OMS, o Global Alert Response, tá? Onde para várias doenças existe isso, e uma vez que uma doença dessas enfim, surge no mundo e pode se tornar uma emergência internacional, eles selecionam essas pessoas, né, para se reunir e determinar algumas normas. Então, foi declarado esse FIC, que seria essa emergência internacional. Isso que significa dizer que os países membros deveriam seguir todas as regras da OMS, já que eles fazem parte do acordo, em restringir na fronteira casos suspeitos, fazer controle disso, fazer controle dos contatos, tem que se elaborar um plano de contingência, enfim, então tudo isso. Alguns países que mais me preocupam são os países africanos, eu não vejo todos seguindo, isso aqui está no site da OMS, 40 de 41 países da região africana responderam ao aviso de preparo, tá? 58% desses 40
países têm um sistema de vigilância já montado e funcional nas fronteiras e aeroportos, quer dizer, uma boa parte, e olha que eles estão vizinhos ali, né? É isso que eu acho mais preocupante. 35% de 39 países já definiram os hospitais ou postos para operar em comunidade de isolamento, se for preciso, e 8% deles é que tem um protocolo diagnóstico já estabelecido. Quer dizer, a coisa lá que eu acho que devia estar mais avançada pelo fato deles serem vizinhos, eu não estou vendo assim. Então aí eu acho que o Hamilton pode falar para a gente o que está se fazendo no Brasil, né? Então acho que era isso, gente. Obrigada. Você não fica muito ligado no diagnóstico, só quando você dá o diagnóstico do surto. Você fica ligado na definição de caso. Então, se definir o caso, você interna, porque você não tem tempo de ficar fazendo diagnóstico. Então,